Bom dia, tentando ajeitar a câmera aqui, consegui. Pronto, para não ficar. Bom dia, 7h59. Tava aqui fazendo a chamada para live, aí cortou no meio, fiz outra chamada para live, e aí tá na hora de entrar na live. Então, estamos aqui. Bom dia, João. Dia... Há quantos dias que nós estamos lendo mesmo? 175 dias. Né? Capítulo 9, verso 6. Ele vai tocar hoje num ponto bem delicado. Ontem ele falou da morte, né? Mas hoje ele vai falar de algo que se apaga dentro da gente com o tempo. Meu amor, bom dia. Eu desço mais cedo, né? Acabo dando bom dia por aqui. Benjamin, bom dia, os meus amores. Então, hoje Salomão vai falar de coisas que não duram, tipo emoções, sentimentos, alegrias, tristezas, amores, ódios, invejas, disputas. Tudo aquilo que um dia pareceu importante, pareceu que eterno, hoje o convite é para reconciliação com o tempo. Não é eterno, as coisas mudam, né? Então vamos ler o verso, vocês vão entender melhor. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já acabou. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É um verso sóbrio, né, sem julgamento, não tem drama. Vamos lá. Vamos olhar para esses afetos do ponto de vista sistêmico. Então ele continua o raciocínio que ele iniciou nos versos anteriores. Bom dia, Sônia. No verso 5 de ontem, né? Ele disse que a gente, toda pessoa viva sabe que vai morrer, né? E hoje ele acrescenta uma coisa que eu sinto como fundamental, que tudo tem prazo, né? Buda dizia da impermanência também ontem, né? E aqui Salomão está falando que os afetos, por mais intensos que eles sejam, por mais profundos, doloridos, sinceros, eles têm prazo. É isso que ele está falando. Então, sistemicamente, isso é libertador. Porque tem muitas pessoas que vivem presas a amores antigos, que já aconteceu. Mágoas que já perderam totalmente o contexto. A pessoa nem lembra mais por que está magoada com a outra, mas continua magoada. Inveja herdada. Né? Conflitos que já não existem na realidade, né? Então é isso que o verso está dizendo. Ele não está falando que amar, odiar, ter inveja é errado. Não está falando isso. Ele está falando que se a gente se fixar nesses afetos, como se eles fossem eternos, nos afasta do presente. É isso que ele está falando, né? Então, nas constelações a gente vê isso com frequência. Vínculos que ficaram congelados no passado. Uma constelação vai buscar o quê? Onde que o amor parou de fluir? Onde congelou? Onde está o nó? No passado, né? Emoções que não foram atualizadas, lealdades, principalmente lealdades afetivas a histórias que já terminaram, aconteceram 2, 3, 4 gerações lá atrás e o bisneto tá aqui carregando a dor de uma bisavó. É assim.
Então, quando isso acontece, a pessoa perde uma parte do que ela faz debaixo do sol, né? Ela vive daquilo que foi e não daquilo que está acontecendo hoje, né? Então, Salomão não está dizendo para você não sentir, apagar sentimento. Ele está dizendo para recolocar o sentimento no lugar certo, né? No tempo certo, não lugar. Corrige. Esse sentimento de inveja, de dor, de raiva, de medo, de grande amor, ele não é agora. Tá lá, deixa lá. Você viveu, já passou, né? Porque o amor que não é atualizado, ele vira apego. O ódio que não se dissolve com o tempo vira uma prisão da pessoa que está sentindo ódio, né? Inveja, quando ela não é reconhecida, eu sinto inveja, não é reconhecido, a gente vive em comparação constante, constantemente se comparando. Isso é outra prisão, né? Então, sistemicamente, a maturidade emocional seria dizer: isso foi importante, né? Isso me atravessou, mas já terminou, né? Foi importante, me atravessou, mas já terminou. Assim, eu tenho espaço para viver o presente, né? Então, o que o Salomão está dizendo para a gente não carregar afetos que já cumpriram seu papel, né? Coisas novas, né? Até os sentimentos mais intensos passam. O que não passa é o pedido de presença diário da vida. Porque quando você está preso em alguma coisa do passado, você não está aqui vivendo o que a vida está oferecendo, né? É isso que Salomão está nos mostrando hoje. Então, vamos para a nossa visão filosófica. A frase diz assim do Salomão, vou repetir para a gente ter ela bem clara. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Pereceram, acabaram, terminaram. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele está falando na linguagem da época dele, o que Buda falou mais tarde da impermanência. Só os termos que ele usa são diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? E aí eu trouxe o Epicteto. Epicteto tem uma obra que chama-se Manual, né? Fica claro, quando a gente lê o manual, que ele não se propõe a eliminar as emoções, mas a se desapegar da nossa fixação nelas. Tenho ódio, eu tenho ódio de tal pessoa. Por quê? Porque ele fez não sei o que com meu avô, ou com meu pai. É herdado isso. Ele não fez para você. E você está carregando a dor de outro. Percebe? Então, não se fixar, né? Então, para Epicteto, o sofrimento nasce quando a gente se agarra a algo que já mudou, já não é mais. A gente insiste em controlar coisas que não dependem mais de nós e a gente confunde o vínculo com posse emocional. Só um pouquinho, deixa eu botar isso aqui dentro. Né? Vínculo é uma coisa, posse é outra, né? Então, Epicteto diz, quando algo termina, se a gente insiste naquilo que terminou, aquilo é fonte de perturbação. Então, é o que diz Salomão, o amor que já pereceu, o ódio que perdeu o contexto, a inveja que não tem mais objeto real, né? Bom dia, Cíntia. Não deveria continuar aqui na nossa vida presente. Então, para Epicteto, a sabedoria está em dizer assim, isso foi, isso cumpriu seu tempo, isso já não depende mais de mim. Como eu citei, bom dia, Cíntia. Bom dia. Tem coisas que não dependem mais da gente.
E a gente continua carregando. Enquanto a gente carrega porque não depende da gente deixa de viver o presente. Então, tem que atualizar os afetos. Se a gente não atualiza os afetos, eles nos tiram do presente. É isso que o Salomão está falando. É o que o Salomão está descrevendo. E aí eu achei um sábio indiano. O nome dele é Nagarjuna. Mas o nome do livro dele, a obra, eu vou ler em português. São versos fundamentais do caminho do meio. Porque em indiano é Mulamadhyamakakarika. Eu li. Então, quando a gente lê Nagarjuna, fica muito claro que ele também não está condenando as emoções, como Salomão. Mas ele está mostrando alguma coisa radical, que nenhum estado emocional tem existência própria permanente. Nenhum estado emocional. Amor, ódio, inveja não são coisas fixas. São processos dependentes das condições. Condições do ambiente, do lugar, pessoas, né? Então, quando essas condições mudam, o estado também muda. Então, eu estou profundamente triste num velório. Aí eu saio do velório e vou passear no parque. Vejo crianças brincando. O meu estado de tristeza ficou lá. Não tem como eu carregar o estado de tristeza para onde eu estou agora, no parque, vendo crianças brincando. No dia de sol. É deixar lá, porque já foi. Agora é outro momento. Então, o sofrimento nasce quando o ser humano tenta solidificar as emoções. Quer transformar estados transitórios em identidade, em território, em identidade. Não, eu sou uma pessoa triste, eu fiquei viúva, então eu sou muito triste. Eternamente triste, porque meu marido era maravilhoso. Ou eu fiquei viúva, eternamente triste, porque minha mulher era maravilhosa. Não é identidade, entendeu? Os sentimentos não são eternos. Salomão, vou ler o nome dele, Nagarjuna, Epicteto, todos eles falam a mesma coisa, né? Não são, os sentimentos não são eternos, né? Então dialoga diretamente com Salomão, quando ele diz: o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Narjuna diz que eles perecem porque o que ele diz? Que não são substâncias fixas esses sentimentos. São configurações temporárias da experiência que nós estamos vivendo. Isso é bem bonito. Tudo que a gente está vivendo é uma experiência, diz Nagarjuna. É uma experiência, e dentro daquela experiência cabe, mas é temporário, enquanto você estiver naquela experiência. Quando você sai da experiência, já não cabe mais, né? Então, a liberdade não está em eliminar as emoções, mas em não tornar as emoções absolutas, né? Então, quando alguém diz: eu sou esse amor, eu sou essa mágoa, isso me define, né? Essa pessoa não está no presente. Bom dia, Daniela. Mas quando a pessoa pode dizer assim: isso surgiu, teve um tempo e se dissolveu. Pode até dizer: foi importante, me atravessou, mas se dissolveu. Ela volta para a vida. Salomão está ensinando a gente constantemente, todos esses versos, a estar presente na vida, na linguagem dele, né? Então, insistir em rivalidades antigas, carregar um ódio herdado, manter uma lealdade emocional a conflitos que já acabaram, já foi. Foi com a bisavó, foi com a avó, foi com o pai, foi com a mãe. Não foi com você. E a gente carrega, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está vivendo fora do tempo presente, né? Então, é como Salomão afirma: afetos não têm parte para sempre no que se faz debaixo do sol, né? Então, Epicteto, Nagarjuna
Mundos diferentes. Um grego e outro indiano. E Salomão, hebreu. Eles têm um ponto essencial, que os afetos não são eternos, os vínculos mudam de forma e as emoções precisam ser atualizadas todo o tempo, né? Quando isso não acontece, o coração fica preso naquilo que já passou e a vida segue sem a nossa presença. A vida segue. Então, não é, a gente pensa que se eu sentir dor pelo que aconteceu aos meus antepassados, eu tenho uma ligação maior com eles. Não. É insistir num sentimento que já não tem mais. Aconteceu com eles, não comigo. E eu continuo pertencendo, porque eu sou fruto deles. Parte deles vive em mim. Mas o que eles passaram é diferente do que eu estou vivendo hoje. E se eu não consigo enxergar isso, eu perco parte da minha vida. Ok? Quem entrou depois, bom dia para quem entrou depois. Vamos para a visão literária. Tá? Vou repetir a frase para quem chegou depois. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Não tem lugar para esses sentimentos que já terminaram. Eu trouxe um livro que todo mundo conhece, eu acho, né? Ou pelo menos já ouviu falar, que é Madame Bovary, escrito por Claude Flaubert, né? Então, a personagem, a Emma Bovary, ela sofre, mas ela não sofre por falta de amor. Ela sofre porque ela ama fora do tempo, fora da realidade, né? Ela tem expectativas românticas que não se sustentam, né? Fantasias que não tem nada a ver com o contexto do que está acontecendo. Ela tem uma comparação constante com uma vida que ela idealizou, que ela leu nos livros, nos romances. E ela quer aquilo. E a vida está acontecendo na frente dela e ela está presa naquela fantasia, né? Ela não atualiza o amor dela. Então, ela está presa num imaginário antigo, literário, impossível. O papel aceita tudo que a gente quiser escrever nele, mas a realidade nem sempre tem a ver com aquilo que a gente está escrevendo, né? E aí, Flaubert, em Madame Bovary, mostra exatamente isso que Salomão está falando. Quando o afeto não acompanha a realidade, a personagem perde parte da vida presente. Então, ela não consegue amar quem está diante dela, que quer amá-la, porque ela vive emocionalmente em algo que deveria ter sido assim. Então, ele deveria ter se ajoelhado e beijado a minha mão. Como ele não se ajoelhou, ele só beijou minha mão e não se ajoelhou para beijar minha mão, então não serve. E aí ela está constantemente frustrada, lógico, e essa frustração destrói a própria vida. Eu achei que tinha tudo a ver com o rei Salomão. Tatiana, bom dia. E aí eu achei uma peça do Ibsen, Casa de Bonecas, que tem tudo a ver com isso que o Salomão está falando também. É uma mulher aparentemente feliz, né? Quase leve, infantil. Ela vive um casamento super confortável com o marido dela. Tudo funciona. A casa é organizada, o marido é respeitado, tem filhos, eles têm estabilidade social, né? Eles trocam carinho, mas o carinho dele em relação a ela sempre a diminui, né? Ele chama ela de minha cotovia, minha bonequinha, minha criança, entendeu? E ela fica nesse lugar. Ela aceita? Não sei. Ou aprendeu a aceitar que esse é o lugar dela, de criança, infantilizada pelo marido, né? Mas aí a peça mostra que tem um segredo que sustenta esse casamento, né?
Anos antes, o marido ficou doente, muito doente. E ela falsificou uma assinatura para conseguir um empréstimo para o tratamento médico do marido, né? Ela fez isso para salvar a vida do próprio marido, né? Os tratamentos médicos eram caros, ele estava gravemente doente, então ela agiu por amor, ela cuidou dele, ela foi responsável, ela não deixou ele morrer. Mas claro que ela nunca falou nada para ninguém, aquele gesto ficou escondido, né? E claro, não foi reconhecido. Então, nesse casamento, portanto, tem um segredo que ela não fala. Então, segredo, desequilíbrio e uma imagem falsa de quem a nora da Casa de Bonecas é. Porque ela não é mais uma criancinha, né, indefesa e incapaz. Tirar o cachorro do meu pé. Então, chega um momento na peça que o segredo é revelado, né? E isso é o ponto de turning point, é de virada da história, né? Ela acha que o marido vai descobrir que ela falsificou uma assinatura para conseguir um empréstimo, para pagar os médicos, para salvarem a vida dele. Ele vai reconhecer o gesto de amor que ela fez, ele vai protegê-la ainda mais e vai assumir com ela as consequências de ter falsificado uma assinatura. Ele está com ela fez por ele, ela acha que ele vai assumir, né? Mas não, ele não assume. Ele nem percebe, não se preocupa com o gesto de amor da esposa. Ele está preocupado com o quê? Com a própria reputação, com a imagem social dele, o escândalo, imagina, uma assinatura falsa. E é nesse momento que Nora, dentro dela, algo morre, né? O que morre? Não é um amor romântico, talvez seja. Eu acho que o que morre é a ilusão, né? Ela percebe que ela nunca foi vista como igual, né? Sempre era menorzinha, nunca foi reconhecida como adulta, nunca foi amada como mulher. Então, o afeto que sustentava essa relação não existe mais. E aí vem a decisão final dela, em silêncio, mas radical, ela decide ir embora, né? Não por ódio, não por raiva, mas porque ela entende que uma coisa essencial, o amor que existia ali, não acompanhou quem ela se tornou, né? E aí ela no final, na fala final dela, ela diz que ela precisa se conhecer, ela precisa aprender, ela quer se tornar responsável por ela mesma, ela quer o quê? Viver no tempo presente. E aí fecha a porta, termina a peça. Então, eu achei que tudo a ver com Salomão, o seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram, já passou, né? Então, Casa de Bonecas de Ibsen mostra exatamente isso. Um amor que teve sentido, mas que não sobreviveu ao tempo de verdade, né? Ele ficou preso na menininha, né? Ela vai embora não porque ela deixou de amar o marido. Ela vai embora porque aquele amor já não tem parte na vida dela de agora, que está começando agora. Está começando uma nova vida agora. E ele não faz parte dela, né? Então ela não nega o afeto por ele. Ela reconhece que terminou. Já foi. Eu achei profundamente salomônico a maturidade em saber quando um sentimento já cumpriu o seu papel. E não deixar que esse sentimento que já cumpriu o seu papel governe o seu presente. Então ela não abandona o amor. Ela abandona o amor que já não acompanha a vida que ela quer viver agora. Então ela sente que ela tem uma vida para viver agora no presente, que esse amor não faz parte mais. Ui,
Felipe, bom dia. Tatiana Tivali, bom dia. Daniela, bom dia. Cíntia, bom dia. Uno, bom dia. Zerinho, bom dia, queridos. Sônia Borges. Pronto. Todo mundo que entrou enquanto eu estava lendo. É assim, dá um sentimento, para mim deu, né? Um sentimento assim de, tudo termina, né? Todo mundo fala isso pra gente e que difícil é isso pra gente aceitar isso, né? Vem um sentimento de tristeza assim, já foi. E não, sei lá, não sei por quê, porque na realidade, bom dia, Tuco, bom dia, Ângela. Entender sistemicamente que já foi e que faz parte do passado, e que o presente tem outros sentimentos, outras emoções a serem vividas, é libertador, né? Mas me deixou um pouco assim, verso de hoje. Então, eu fui buscar um filme para ver se eu me alegrava com o filme. Achei outro. Bergman, você quer ficar deprê com a realidade? Assiste os filmes do Bergman. O cara é cirúrgico, ele vai na dor direto. E eu achei um filme perfeito para o que o Salomão está falando hoje, que é o filme chama-se Cenas de um Casamento. Então, ele não é repetitivo, o Bergman, né? Ele fala dos afetos, exatamente o que Salomão está falando aqui. Então, ele faz uma coisa nesse Cenas de um Casamento, ele sai do drama clássico, ele tira o conflito externo e vai revelar um conflito interno, um esvaziamento interno, né? Então, as coisas não acontecem. O que não acontece? Não tem uma traição explosiva no começo. Não tem uma briga para romper tudo. Não tem um vilão, esse é o vilão, claramente esse é o vilão. Não tem algo que acontece que destrói o casamento, né? Nada disso acontece, né? É isso que torna o filme tão perturbador, porque a gente está acostumado que algo... você se separou por quê? O que aconteceu? Sempre aconteceu algo. Só que esse algo vai ao longo do tempo. E a gente vai carregando esse algo ao longo do tempo. Em vez de deixar para trás, a gente não vive o presente, né? Então, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então, o Bergman mostra isso num processo fantástico. O casal continua com conversas educadas, mas eles já não falam do essencial, né? Eles estão presentes de corpo físico, mas a escuta está em outro lugar. Ele fala, ela divaga. Ela fala, ele está ocupado, né? Não tem um cuidado mais, tem o automático, tem um socialmente aceitável, né? No discurso, nas conversas dele, o afeto permanece, mas não está mais numa experiência viva de afeto. Já não tem um abraço, já não tem beijo, já não tem toque, já não tem troca, né? Eles ainda falam nós, quando eles se referem a eles, eles falam nós, né? Mas cada um já vive o seu eu separado, né? Um eu, um outro eu. Então, o que aconteceu? O amor não acabou de repente. O que aconteceu? Ele perdeu densidade. Vai se esvaziando. Eu acho que é isso que me deixou triste. Que o amor vai se esvaziando. Tudo vai se esvaziando, né? Então, como que esse amor se esvazia? Quando ele não se atualiza com o que o outro se tornou. Porque a gente não é o mesmo. Eu não sou a mesma quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 40, ou quando eu tinha 60. Não sou a mesma, né? O meu parceiro não é o mesmo de quando eu conheci. Sabe? Ele se transformou. Se eu não acompanhar essa transformação, o amor murcha. Ele se esvazia, né? Então, os papéis iriam permanecer, mas as pessoas mudam. As pessoas mudam. E
só vai ter o vínculo pode até permanecer por hábito. Não, as pessoas continuam juntas por hábito, não por presença, percebe? Não tem a presença. Tem um afeto que continua existindo na memória. Ah, era assim, foi legal. Mas não está vivo aqui no presente esse afeto, nesse filme, né? A Irene está dizendo, todos nós mudamos. Sim, Irene, todos nós mudamos, mas quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem que se relacionar com alguém de agora, não de alguém de um afeto, do início, da memória do nosso afeto. É o que Salomão está dizendo aqui. Já não tem parte alguma no que se faz debaixo do sol. Já acabou, tudo acaba. Buda já dizia, impermanência. Então, no filme, voltando ao filme, o amor existiu, teve amor ali. Pode até ser que depois vai surgir o ódio, não sei, não mostra. A inveja aparece também nas comparações. Mas nenhum desses sentimentos está ligado ao que está acontecendo agora na vida dos personagens, né? Tudo que eles falam é de um outro tempo, né? Então, a minha pergunta é, por que isso me tocou mais? Por que isso é mais importante do que se realmente tivesse tido um conflito entre o casal? Porque, para mim, o conflito ainda indica a vida, né? Uma discussão, a dor, o confronto mostra que tem algo que importa na relação. Quando você, deixa pra lá, tá bom, é assim mesmo, tô nem aí, murcha, né? Não é mais tão importante, né? E aí, esse esvaziamento que eu considero grave, porque esse esvaziamento anestesia, ele mantém a aparência, mas adia as decisões que deveriam ter sido tomadas lá atrás. A Irene diz, amar a mudança é o momento presente. Então, no filme, as pessoas continuam juntas, mas a vida seguiu sem aquelas pessoas que eles viveram no passado. Então, Bergman mostra exatamente o que o Salomão fala. Sentimentos que não são renovados perecem, terminam, acabam. Vínculos que não acompanham o tempo perdem lugar, né? E atos que não são atualizados, que não são diários, feitos diariamente, deixam de participar da vida, né? Não por maldade, mas porque o tempo passa, né? E no filme, acho que o Bergman mostra que o fim de um vínculo raramente começa com conflito, né? Ele começa quando o afeto deixa de habitar o presente. Filme forte do Bergman, tem que ter estômago, mas importante. Tá dando uma mensagem importante igual a do Salomão. Então, para quem entrou agora ou entrou no meio, essa live vai ficar gravada. Eu estou organizando um site dentro do meu Instagram, onde vão estar todas as lives, todas. Então, você vai poder clicar no Rei Salomão cá entre nós e você vai assistir a live que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser, vai estar todas lá em ordem. Hoje estamos lendo há 175 dias. Então, são 175 lives que vão estar lá. Eu vou deixar sempre 3 ou 4 últimas dessa semana. E depois, quando entram novas, eu vou sempre renovando. Porque meu Instagram estava só Salomão, Salomão, Salomão. E o Salomão tem um lugar muito especial no meu coração. Está me guiando nessa passagem, está nos guiando nessa travessia, nessa trilha. Mas eu faço outras coisas que eu também gostaria de divulgar. Então, eu preciso criar espaço lá no Instagram. Então, isso para dizer que a live está gravada, você pode assistir depois. Ou você pode receber também a transcrição da live para ler. Você não precisa assistir uma live de 40 minutos. Você pode ler o texto em 2 minutos. Basta para isso fazer parte da comunidade do Rei Salomão. Também aqui na minha bio, você clica no link, você
da comunidade do Rei Salomão, você entra direto e passa a receber, a partir de hoje, os textos. E se você não quer clicar, porque é complicado, porque não sei, me fala aqui, escreve só, eu quero, que eu te ponho para dentro e você recebe. É legal ler os textos, às vezes não dá para ver a live, mas dá para ler. E Salomão é um grande mestre, é um grande mestre. Às vezes eu fico cansada com ele, mas eu tenho que admitir que ele é um grande mestre. Então agora vamos para as nossas perguntas que eu me fiz hoje, né? Que a gente pode se fazer. Que sentimentos eu continuo carregando hoje que claramente pertencem a outro tempo da minha vida? Que sentimentos eu continuo carregando hoje que não tem mais nada a ver com o que eu estou vivendo hoje? Pertence a outro tempo da minha vida. Amor, mágoa, inveja, rivalidade. Já foi, né? Vamos analisar, buscar isso. Por que eu não solto esses afetos antigos? O que eu temo perder se eu soltar esses afetos? O que eu temo perder? Temo perder a identidade? Temo perder a razão? Temo perder o vínculo, o pertencimento? Por que eu não solto uma coisa que já terminou lá atrás? Né? Que espaço eu poderia abrir na minha vida se eu reconhecesse que alguns sentimentos que eu carrego já cumpriram a função e não tem mais nada a ver. Já podem descansar. Tem um espaço aqui dentro que eles ocupam. Olha só, que espaço eu abriria aqui, né? Vamos para a nossa meditação final, com essas perguntas na cabeça. A gente solta o ar. Inspira em 4. Segura 2. E solta em 6, bem devagar pela boca. Mais uma vez. Inspira em 4. Segura 2. E solta em 6. Então, eu convido você a trazer para sua mente um sentimento que já foi muito intenso na sua vida. Sem julgar, sem tentar mudar o sentimento, só traz esse sentimento que foi intenso na sua vida. Só reconhece. Respira. Percebe que esse sentimento pertence a uma história, pertence a um contexto, pertence a um tempo específico que já passou. Respira mais uma vez. E repete essa frase até que ela encontre um lugar dentro de você. Diz assim: isso foi importante. Isso foi importante. Respira de novo. E acrescenta: e agora pode descansar. E agora pode descansar. Isso foi importante e agora pode descansar. Então, imagina esse afeto sendo colocado no lugar certo, lá no passado. Não como algo que está sendo negado. Pelo contrário, é algo que está sendo honrado. Foi vivido, foi importante. Mas está no passado. Deixa lá. E agora sente o presente. Ganha espaço. Ganha um corpo mais leve, mais disponível. Respira, fica um tempinho nesse lugar, onde o passado é respeitado, onde o presente pode finalmente respirar. Quando você quiser, você abre os olhos. Bom dia, Adri. Entrou bem no comecinho da meditação, espero que você tenha acompanhado.
Então, hoje o Salomão nos lembrou que até os sentimentos mais fortes têm um prazo de validade, tem tempo. Amor, ódio, inveja não são eternos. A única coisa eterna é o chamado da vida para o presente. É a vida nos chamando para o aqui e agora constantemente. Os sentimentos não são eternos. É isso que Salomão está nos dizendo hoje. Seguimos amanhã, capítulo 9, verso 7. Amanhã vai dar uma respirada, né? Ele vai de novo nos convidar para viver, comer, beber, desfrutar. É a parte do Salomão que eu gosto. Desfrutar do que está acontecendo agora, a parte da vida que está acontecendo agora. Então a gente continua juntas. Amanhã, se faz sentido para você, seguimos aqui às 7h59 com alma e com sentido. Beijo carinhoso. Vamos desfrutar da vida.